Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Mas antes de nós falarmos sobre esse sistema, as suas partes e as suas funções, vamos para os recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal para fazer as anotações, os registros de palavras, de conceitos tão importantes sobre o assunto que a gente está estudando, para depois você estudar, fazer as leituras, te ajudar nas avaliações e mostrar para sua família, para os seus colegas e para os seus professores o que você está aprendendo. Então vamos começar? Vamos ver muitos assuntos, muitas informações sobre o sistema nervoso? E para isso nós temos os nossos objetivos. Por que conhecer o sistema nervoso? Por que, Fabiano, estudar o sistema nervoso? Para conhecer a organização dele, como que ele está organizado no nosso corpo e identificar as principais estruturas do sistema nervoso, bem como a função de cada uma delas. Então, se a gente reparar, o sistema nervoso é formado por várias partes, por várias estruturas, e cada uma dessas estruturas tem uma função. Então, nós vamos estudar por partes, cada uma dessas partes para entender um todo, o sistema. Mas antes disso, nós vamos para a imagem. Vamos fazer a leitura, a interpretação dessa imagem? Olha que legal! Você gosta de futebol? E alguns de vocês podem pensar assim: ah, Fabiano, eu adoro, eu gosto, eu assisto sempre quando passa na televisão. Ou eu jogo, que legal. Pode ter alguns que falem assim: ah, Fabiano, eu não gosto muito de futebol, eu gosto de um outro esporte. Mas não importa, vamos imaginar esta cena. Nós temos aqui os jogadores, os atletas em campo, ok? Repare bem nessa imagem e agora eu vou fazer a pergunta para você. Quais sentidos o goleiro utiliza durante um jogo? Então, essa imagem que eu trago para vocês, nós temos ali o goleiro, talvez não está muito numa posição muito boa, ali acho que ele está sofrendo um pouquinho, e nós temos os jogadores. E reparem na bola. Então, esse goleiro está fazendo o papel dele, está defendendo para que essa bola não entre no gol, e o time dele perca. Então, vamos pensar nos sentidos. Então, esse goleiro, eles têm que estar o quê? Atento. E o jogo está acontecendo. Os jogadores passando a bola, chutando, cabeceando, e de repente a bola está vindo. O jogador está vindo. E aí, quais são os sentidos, dos 5 sentidos que nós temos, que esse goleiro tem que estar mais o quê? Aguçado, mais atento. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. E aí, olhou bem essa imagem? Então vamos olhar com bastante atenção? Então nós temos aqui o gol, nós temos o goleiro. Tadinho, ele não está numa situação muito favorável para ele. Ele é o de branco. E nós temos aqui os jogadores dos dois times, com a camiseta verde e os com a camiseta preta. Ok. Então, esse goleiro está ali fazendo o seu papel. Quais sentidos ele tem que utilizar durante um jogo, durante uma partida? Vamos dizer que tem um jogador que está lá longe, lá no meio do campo, e está vindo em direção a ele, correndo, chutando essa bola. Qual é o principal sentido que esse goleiro tem que utilizar? Com certeza é a visão. Ele tem que ter uma percepção da onde está esse outro jogador, da bola. E se esse jogador chuta essa bola? Ele tem que ter essa noção que a bola está vindo na sua direção. Então é um dos sentidos. Será que a audição, ouvir alguma coisa é importante? Alguém falando, não chuta, corre, vem pra cá. Será que ele também tem que utilizar um pouquinho da audição? Com certeza. Uma outra, um outro momento da partida, um outro sentido que ele usa bastante é o tato, onde ele vai segurar, ele vai agarrar essa bola. Claro que os outros sentidos dos 5, por exemplo, o paladar, ele não vai estar se alimentando ali durante a partida. Ou, por exemplo, os cheiros, o olfato. Claro que ele vai estar sentindo cheiros, porém não vai influenciar no jogo. Então, os sentidos que ele utiliza mais principalmente a visão, porque ele tem que ver essa bola, ele tem que agarrar essa bola, impedir que essa bola adentre o gol. Tem as questões associadas, então a audição, ouvir os outros jogadores e o tato para segurar e agarrar a bola. Mas agora eu pergunto, qual é a relação desses sentidos? Por que nós estamos falando do sistema nervoso e eu perguntando sobre sentidos? Se eu falar para vocês que o sistema nervoso está associado à interpretação, então nós vamos receber esses estímulos ambientais, eu estou vendo a bola vindo, o jogador caminhando, eu vou interpretar essas informações e eu vou ter uma ação, tudo relacionado ao sistema nervoso. Então, o sistema nervoso humano é formado por várias partes, como nós já falamos. Quais são essas partes? O encéfalo, a medula espinal, os nervos e os gânglios. São muitas partes. Então, didaticamente, nós separamos o sistema nervoso em duas partes. O sistema nervoso pode ser separado no sistema nervoso central, que nós damos a sigla de SNC, e também o sistema nervoso periférico, cuja sigla é SNP. Então, pegamos o sistema nervoso e dividimos em duas partes. Por quê? Para facilitar a compreensão. Observe na tela a imagem de um corpo, um organismo, com o nosso sistema nervoso. Reparem na região da cabeça. Nós temos então o encéfalo, que é o conjunto do cérebro e outras estruturas, mais a medula espinal, sistema nervoso central. Dessa região partem para o corpo todo, para os membros superiores, para os membros inferiores, nervos e gânglios, sistema nervoso periférico. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas duas partes. Então vamos falar sobre o SNC. Compreende os órgãos de comando nervoso do nosso corpo, do nosso organismo. Então, quem faz parte do sistema nervoso central? O encéfalo e a medula espinal. Mas para que eles servem, Fabiano? Qual é a função do encéfalo? Qual o papel dessa medula? Vamos conhecer? Então, o encéfalo é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. E aonde nós encontramos esse encéfalo? Ele está abrigado na caixa craniana. E esse encéfalo é um conjunto de cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Observe bem a imagem. Nós temos a nossa caixa craniana, os nossos ossos da cabeça
que protegem esses órgãos tão importantes e tão vitais para nós. Então reparem que no seu interior da caixa craniana nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Esses três juntos formam o que nós chamamos de encéfalo. Mais a medula espinal é o nosso sistema nervoso central. O cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo. Nós ouvimos muito sobre o cérebro, sobre as potencialidades, o papel que o cérebro desempenha na nossa vida. Divide-se em dois hemisférios, dois lados. O lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, e o lado direito, o hemisfério direito. E apresenta a sua superfície cheia de pregas. Vamos dizer assim, que o cérebro, na sua superfície, é todo enrugado. E aqui nós temos uma animação mostrando a região do cérebro. O cérebro é encarregado do quê? De receber informações, processar e elaborar respostas que coordenam os movimentos. E aí tem a relação com o nosso goleiro, lá naquela imagem do jogo de futebol. Então, todos nós, seres humanos, temos o nosso cérebro. O goleiro também tem o seu. Então, quando ele está lá, em campo, posicionado no gol, só observando os adversários e a bola pelo campo, opa! O cérebro dele está recebendo o quê? Informações. Ele está visualizando a bola. Ele está vendo o adversário correndo em campo. O cérebro vai processar essa imagem e elaborar respostas. Se a bola está chegando, ele vai ter o papel de, opa, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou ter que pular, saltar para agarrar essa bola. Que são movimentos voluntários, dependem da vontade deste goleiro. Também o cérebro é responsável pela nossa memória, pela nossa consciência, pela nossa aprendizagem e pela nossa linguagem. Como é importante o cérebro nesse momento para você. Você está assistindo essa aula, você está aprendendo muitas informações sobre o sistema nervoso. Você está utilizando o quê? A memória, a sua consciência, a linguagem, entre outros, voltados tudo para a aprendizagem. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Olha lá a pergunta. Por que o cérebro é importante? Eu dei algumas dicas. Então eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. Então vamos ver a resposta esperada para essa atividade? Então vamos dar uma olhadinha. O cérebro é importante por várias questões. Porque ele é responsável pela capacidade de raciocínio, do comando dos impulsos nervosos para os movimentos voluntários, aqueles movimentos que eu quero fazer, como dar tchauzinho para vocês agora, além das percepções das várias sensações relacionadas com os 5 sentidos. E aí a gente vai continuar falando do sistema nervoso central, que nós temos o cerebelo. Assim como o cérebro, ele também apresenta 2 hemisférios, 2 lados, e está relacionado à coordenação dos movimentos dos músculos, ao controle do equilíbrio e da nossa postura. Então, nessa animação que eu trago para vocês, o cerebelo é essa parte roxinha que fica logo abaixo do nosso cérebro. E o tronco encefálico, que é a terceira parte que a gente vai entender sobre o sistema nervoso central. É responsável por coordenar o quê? As funções vitais do nosso corpo e involuntárias, movimentos que não dependem da minha vontade, como o controle do batimento do coração, o batimento cardíaco, da nossa respiração e dos movimentos peristálticos que estão associados à nossa digestão. Reparem aqui na imagem, o nosso cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, todos trabalhando juntos para o sistema nervoso central. E aí nós temos a medula espinal, que é um cordão que fica alojado dentro da nossa coluna, cujas vértebras conferem o quê? Estabilidade a essa medula e vão protegê-las contra choques mecânicos. Então, nós temos aqui na região superior do nosso corpo o cérebro, o cerebelo. E se nós virarmos, eu mostraria para vocês a minha coluna vertebral. E no interior dessa coluna vertebral, desses ossinhos, passa um feixe, um cordão aonde essas informações vão sendo levadas para o nosso corpo. Por isso, protege essa estrutura tão vital. E aqui nós temos um mapa conceitual com os principais termos que nós vimos até agora. O sistema nervoso é dividido em 2, central e periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. E o encéfalo tem 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse mapa conceitual e eu já retorno. E aí, copiou bem caprichado no seu caderno este mapa conceitual? Repare nele a importância, como você visualiza todas as partes que compõem o nosso sistema nervoso. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do sistema nervoso periférico, que faz a comunicação por meio de nervos e gânglios entre o sistema nervoso central e o restante do nosso corpo. Então, os membros. Os gânglios nervosos são formados por quem? Por agrupamentos de corpos celulares, de neurônios, e estão localizados fora do sistema nervoso central. Então, reparem aqui nessa imagem a presença desses gânglios que estão juntos com esses nervos, trabalhando em conjunto para levar essa informação para o corpo. E os nervos são feixes de axônios agrupados. Um nervo pode ter centenas até milhares de axônios. E aqui nós temos uma continuação do mapa conceitual. Reparem bem,
Nós temos o sistema nervoso, dividido em central e periférico. Agora nós vamos entender quem faz parte do periférico. Nervos e gânglios. E nós temos dois tipos de nervos. Os nervos espinhais e os nervos cranianos. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Viram este outro mapa conceitual? Vamos olhar de pertinho? Então a ideia é entender as partes do sistema nervoso, central e periférico. Já conhecemos quem fez parte do central. Agora entendemos que o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e pelos gânglios. E o que vimos na aula? O conceito de sistema nervoso central, que faz os comandos, as interpretações. E quais são as partes desse sistema nervoso? Então, o encéfalo, a medula espinal. Além disso, o conceito de sistema nervoso periférico, que faz a comunicação do sistema nervoso central com o restante do corpo. Além disso, as partes desse sistema nervoso periférico, os nervos e os gânglios. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado e até breve!